Niassa National Reserve is one of the most incredible wildernesses left in the world today. It's 42,000 square kilometers, which is larger than Switzerland. It's a true wilderness. Eu tenho 11 filhos. Os meus filhos educo a eles que devemos conservar a natureza, porque é essa natureza que podemos apanhar bom ar e boa passagem humanizada. Quando entrei daqui, na área da fiscalização, a comunidade e a minha família sentem-se satisfeitas porque nós estamos a defender os recursos naturais, e flora e fauna, para que aqueles nossos filhos que apanhem aqueles recursos antes que os fortios que estraguem. Enquanto o elefante tem grande rendimento, é devido do elefante, é quando apanhamos turistas, é do elefante, é que se desenvolve o país. Porque sem a fauna, não há boa estadia do mundo. Estou muito preocupado para termos mais animais. Por acaso, estou aqui a viver dessa maneira porque eu estava a viver com o meu irmão, meu falecido irmão. Então, depois de perder o irmão, eu preferi ficar aqui à procura de um emprego. Com aquela situação de perca do meu irmão, e já noutra fase de agora estou sozinho, então já comecei a me ambientar dessa vida. Já não tinha com quem podia me sustentar no primeiro tempo. Então, mais tarde, integrei-me no serviço e já comecei a me ambientar. Vêm as dificuldades no início, porque primeiro não estava acostumado nesse ambiente, né? Ambiente de animais. A comunidade internacional, eles devem saber de que o serviço que nós fizemos aqui é o serviço para defender a nossa flora e fauna e conservarmos os animais. Colegas, quando vieram aqui pela primeira vez, se sentiram bem, porque o ambiente daqui não é o ambiente da cidade. Então, viram algumas coisas que na cidade não existem. Para mim, pronto, é serviço. Eu saí de um pouco longe, estou aqui a trabalhar, mas os meus familiares sentem-se bem porque estou a trabalhar. Então, temos um buraco que está deste lado aqui, por exemplo. Então, aqui é um buraco onde a população faz abate de alguns búfalos. Então, é uma dificuldade. Aqui é uma cova onde a população cava essa cova aqui, então os búfalos tapam por cima, põem um capim, então os búfalos às vezes não sabem onde podem entrar, então entram daqui. Quando entram daqui já os búfalos já não existem. Exatamente. We self-funded our first year in 2004 and then did 4 years of research to find out what was going on here. But somewhere along sort of the third or the fourth year, we realized that we were documenting the demise of species. We recognized that these incredible wildernesses would be gone in our lifetime if we didn't step up.
We shifted completely from doing the scientific academic research into pure conservation, working with communities, anti-poaching scouts, and just trying to save these places that we loved. I don't believe that we have time to do esoteric research. I think that research for knowledge's sake is important, but that at the moment, given the state of wilderness areas and what's happening to so much of our wildlife, we really need to get moving, and we need every part of society to be part of that conservation culture. The elephant population was just extremely vulnerable at the key moment when poaching was increasing across the whole of East Africa, and we were completely unprepared. We now estimate that there are 2,000 or less elephants left in Niassa. We certainly know that it's been a dramatic massacre. No ano 2012, se não me engano, foram mortos cerca de, se não são 12.000 elefantes, mas não posso confirmar diretamente quantos elefantes foram mortos. Posso falar de quantas carcaças. As carcaças que eu vi podem chegar acima de 5.000 carcaças. Quando naquela altura, quando estávamos a fazer as nossas patrulhas, era normal apanhar 7, 8 abatidos no mesmo lugar por dia. Os portugueses, quando chegam aqui, usam quase várias espécies. Eles usam através de arma, matam com arma o elefante. Às vezes passam a envenenar, põem nos lugares onde eles bebem, né? Eu, quando apanhasse os animais mortos, e naquele dia nem para comer eu não dava, porque eu sentia muito, eu ficava zangado. After the civil war, Mozambique was one of the poorest countries in the world. There was a lot of starvations, there were problems in health, there were problems in education. So you can imagine there were lots of problems that had to deal with human lives. So very little was being provided to support wildlife conservation. Those who care about environment, or our department in the government, had to do a lot of fights, even internally in government, asking to be seen, asking to be considered as a priority. We used to have a lot of elephants, I would say 3 or 4 times the number that we have now. These animals disappeared. It can contribute a lot ecologically, and they just destroy for the selfish of the human being. We are facing a massive extinction of the life of this planet caused by the activities of human beings. Poaching became sophisticated, and the syndicates were very, very strong and well organized. And the legal framework was not up to date to deal with this type of organized syndicate. In the 17 years I've been here, the worst year of poaching and the year that I almost left was last year. Just the general security being run by criminal gangs made this very difficult for us to continue here, particularly since we have young children. Our anti-poaching scouts were receiving threats on a daily basis. We were also told that our camp was going to be attacked. My husband and Hugo, our community manager, were shot at in the plane. Plus we were losing a lot of elephants, so our scouts, which are only armed with shotguns, were regularly having to go against anti-poaching gangs that were armed with AK-47s. We had one of our scouts shot in the leg, and then unfortunately and tragically, one of our scouts was also killed. I never expected to be fighting a war here, and I'm completely ill-equipped
to run an army, basically. And so the hardest thing for us was sending our scouts and people that we know well out into a dangerous situation where they were underarmed. It could easily go wrong. Bem, quando nós estamos no campo, na patrulha, a gente vai com muitas questões. Primeiro, a procura de caçadores furtivos. Então, digo perigoso porque são tiroteiros. Não é que a gente só corre dizer é para pegarmos alguém, não. Sim, aqui na reserva, muitas vezes que nós fizemos troca de tiros, porque o caçador furtivo basta nos ver nós, eles são primeiros a disparar contra nós. Devido à fronteira Tanzânia não tem controle. Se tivesse muito controle, nem aqueles não podiam entrar aqui. Por isso torna bem difícil para o meu serviço, porque penetram de qualquer maneira. Quando chega na comunidade, procura alguns jovens que são ainda mesmo na comunidade. Dali, é levado aqueles jovens com eles, entra no campo. Quando chega no campo, abate os elefantes. Nós motivamos a população para que não leve o dinheiro dos furtivos. É devido à sensibilidade que estamos a dar a eles, a dizer que não podem aceitar serem enganados com caçadores furtivos, porque eles o que leva está a estragar a riqueza do nosso país. The amount of money that is generated from the illegal wildlife trade is very difficult to counter given the extreme poverty of the communities in which they live. The areas where are the borders of Mozambique, that's where you get larger concentration of elephants, and that's where the poachers also go after, looking for animals. People are poor in those areas, so easily these people go and hunt, and they give to the middlemen, and then they're connected with people in Asia, and they send it there, and then it's sold. The demand for ivory was increasing rapidly, and large herds of elephants were destroyed. Às vezes não disparamos nada. É porque para mandarmos não sei o que então ele corre, perseguimos, capturamos e pronto. É como tem acontecido. Tem prazo de 16 ou tantos anos, de 8 para 16 anos enquanto estão presos lá. Every time we've caught a poacher, the thing that strikes me the most is that actually could be me, because a lot of the people involved, and it's not everybody, but live in very desperate situations. So for me, I'm always aware that this is all about economics. I have much less sympathy for the next level up, who have a lot of money and are making these decisions based on greed rather than need. Quando pegamos a eles, capturamos a eles, o que é nós quando interrogamos a eles, o que ele diz é para se nós estamos a vir aqui a bater a esses elefantes, estamos à procura de dinheiro, porque nós somos mandatados com alguns patrões tanzanianos. Agora, os nomes daqueles patrões, aqueles furtivos não falam, não conseguem mencionar. Porque se eu ausento, o caçador furtivo pode aproveitar a oportunidade de querer eliminar. Mas quando eu apanho a ele, fico satisfeito de dizer que o meu serviço está a andar. The secret to get any species of wildlife growing again, recovering, is to work with the local community. The people have to benefit of what the wildlife can produce in terms of economic benefits. One of the things is tourism. Wildlife can promote tourism.
if we have proper lodges, if we have proper guides. And the community can be good guides because they understand about the wildlife of that area, but they can also be workers of the lodge, and they can be cooks, they can get other type of jobs. Then you involve the community in protection and also in deriving the economic benefit. When we first came to Niassa, there were a number of concessions, mainly sport hunting here, but no one was working with the communities as equal partners, and even now it is quite rare. We don't do social responsibility. We actually partner with people on a proper level where we all have responsibilities and benefits. So both us and the community in an equal partnership, and make sure that they got the benefits from conservation, because we feel that that's the way forward. And so we have a number of different alternative livelihood programs, more livestock breeding, beekeeping, crafts and design, conservation agriculture, that are all designed to be able to generate money for communities so that they can make better decisions. Os elefantes, até nesse momento, os elefantes já estão a vir pouco a pouco, né? Então, ao longo dos próximos anos, podemos ter um número elevado dos elefantes, porque estamos já a tentar cuidar dos elefantes pouco. Eu fui promovido como líder de patrulha e sinto-me orgulhoso, praticamente, como líder de patrulha para dirigir os outros. Então, fui promovido de líder de patrulha e fiquei um pouco satisfeito, né? Estou satisfeito, não um pouco, estou satisfeito mesmo e orgulhoso, pois. Um homem, normalmente, qualquer sítio foi onde pode viver, então é por isso que me levou a viver dessa maneira aqui. Porque o homem, qualquer sítio, vive. É isso mesmo. We have had a rapid increase of areas protected in Mozambique. We went from 12% of the country protected up to 25% of the country protected. We need to build capacity. We need to train our Mozambican people to be in the leadership. We need to produce a new generation of conservation leaders so that they can take this country to the right direction. With the knowledge that we have, we can maintain this planet as it is. We can even improve this planet to provide a good condition for the life of human being. Sim, quando eu volto das folgas, costumo pegar as crianças, costumamos subir naquelas montanhas ali, ver aquela paisagem, costumamos apanhar bom ar. Eu, quando chego, apanho a espécie dos animais, no caso do elefante e mais outros animais, fico satisfeito porque estou a ver que é uma população que estão livres. Eu sinto-me orgulhoso porque é um trabalho de grande rendimento. Eu considero como fossem meus irmãos da mesma mãe e do mesmo pai, porque são esses que estamos a trabalhar junto com eles na área de conservação. Por isso somos irmãos da mesma mãe e do mesmo pai.